ficar de pé e vamos ter uma palavra de oração. Senhor amado, nós somos gratos pela Tua presença aqui. Somos gratos porque podemos nos reunir diante do Senhor e nos rendermos a Ti. Podemos celebrar o Teu nome. Podemos, como família, Te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está no nosso meio e nós queremos nessa manhã nos entregar, queremos ouvir a Tua voz. Queremos sim, Senhor, receber essa porção que o Senhor está derramando sobre nós nessa manhã. E que tudo que nós fizermos aqui hoje, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Seu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Seu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, em alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Sua alegria. Cantarei Teu amor. Quem é mais antigo de igreja aqui vai lembrar que tinha uma época, Keila, a gente estava falando disso essa semana, que a gente brincava de encontrar, né, quem encontrava primeiro os textos bíblicos na Bíblia. A gente jogava muito um jogo que, aliás, ainda existe, é muito legal, chama o Jogo da Bíblia, né? E tem um amigo meu que ele fala que ele odiava jogar comigo, porque eu ganhava porque eu sabia as músicas. Ele falava, não pode cantar, que eu cantava e eu sabia a resposta. Porque teve uma época que a gente cantava muitas músicas, que eram
ipsilíteris, né, a palavra de Deus. Era assim, a palavra de Deus, a gente pegava e colocava uma melodia nela. E uma dessas músicas que marcou a história de muitos de nós, ela está no Salmo 87. E ela fala da alegria, do prazer que é vivermos na presença, nos altares do Senhor. Quem não conhece, porque é mais novo, ela é fácil de aprender, tá bom? E, principalmente o refrão dela. E quem cantar, a gente vai saber que você tem mais de 45, tá bom? O Divino não vai cantar, tadinho. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez Aleluia, Jesus.
encontrar os teus altares. Obrigada porque na verdade foram os teus laços de misericórdia que nos atraíram, que nos puxaram até a tua presença. E se hoje nós estamos aqui é tão somente pela tua graça. É tão somente pelo teu amor e pelas tuas bondades e misericórdias que não tem fim. Nós queremos como filhos amados que somos, nos render diante da tua presença. Reconhecer a tua grandeza e o quanto nós não somos nada, Senhor. Sem ti nós somos absolutamente nada. Mas a tua força, o teu poder nos aperfeiçoa. E na fraqueza o Senhor é aquele que nos fortalece. Tu és aquele que reina sobre tudo, sobre todos. Em todo tempo tu és Senhor. Em todo tempo tu és Senhor. Aleluia. Oh, Senhor amado. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, Tu te importas. tu te importas comigo também. E este amor E este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. tu és tremendo. 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 Aleluia.
Foi um tempo muito bom que a gente cantava essa música na época dos dízimos e ofertas. Quando era dízimos e ofertas, era essa, né? Era o hino dos dízimos e ofertas. Vem o Senhor, minha vida, oferecer minha oferta, né? Mas o que nós temos para falar nessa manhã é do nosso coração. Quando essa música fala da nossa vida, de tudo que nós somos diante do Senhor, você está disposto a entregar o seu coração, a entregar toda a sua vida para o Senhor realmente? Não apenas algumas partes, mas todas as partes da sua vida, 100% direcionado e dirigido por Jesus? Não é fácil. Não é fácil falar isso, porque muitas vezes nós queremos pegar as rédeas das situações. Nós queremos pegar as rédeas de muitos assuntos na nossa vida. Aliás, nós não queremos nem que Jesus veja algumas partes da nossa vida, porque são tão ocultas e obscuras que a gente não quer que Ele veja. Mas eu quero dizer nessa manhã que o que o Senhor quer de você é somente cuidar de você, te amar, te amparar, te proteger e fazer de você um filho, uma filha de Deus que fale dele para as outras pessoas. Porque o mundo está carente dessa palavra, amados. Está demais. As pessoas não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus. E às vezes a gente está aqui com tudo aqui dentro, mas a gente não fala. Está tudo aqui dentro, mas a gente não diz. Porque muitas vezes nós somos tímidos. Que você tenha a ousadia, a certeza de que o Senhor já te capacitou. Você não precisa de um púlpito para pregar. Você precisa de sair. Sair por aí, falar de Jesus. É tão fácil. Em qualquer lugar você pode falar de Jesus. Eu tenho falado de Jesus até dentro do banheiro, para outras pessoas. Banheiro de mulheres, é claro. Mas eu tenho falado de Jesus no banheiro. Banheiro de Center Shopping é ótimo para falar de Jesus, sabia? Lá tem muitas mulheres que se olham no espelho, se embelezam e olham para mim e eu olho para elas. Oi? Você conhece Jesus? É tão fácil falar de Jesus. Seja ousada. Seja ousado para falar do nome do Senhor. Amém? E nós vamos estar cantando isso. Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Põe em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Amém? Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. De novo. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração.
te adorar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que essa seja a nossa oração mesmo, de verdade. Que a gente possa estar ao lado de Jesus, Jesus morando em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Ele mora em nós, Ele não está somente do seu lado, Ele está dentro de você. Que essa oração nessa manhã seja de verdade na sua vida, na minha vida. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Pastor Fabrício. Enquanto a Laída está aí, gente, tá? A Laída quer falar do bazar, Laída? Quer... Beleza. Amém. Tá, então a data está aí, né? 9/12, o horário? Das 10 às 5, na casa da Cristina, que é aqui, assim, nessa quadra de trás aqui da igreja, lá na esquina do lado de lá, né? Não na esquina de cá, na esquina de lá. Amém. Aleluia. Meus queridos, hoje nós vamos falar aí, né, sobre, nós colocamos o tema sacrifícios agradáveis a Deus.
e nós vamos falar um pouco do livro de Levítico. Levítico é um livro considerado difícil, né? Um livro que parece que só tem a ver com o povo de Israel, com sacrifícios e ofertas passadas, e não tem muito a nos dizer, né? Às vezes passa isso na cabeça da gente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu fico muito feliz de saber que não existe livro na palavra de Deus através do qual Deus não nos fale, né? E Levítico é um livro muito especial. Por quê? Porque Levítico, ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Várias delas pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele cita Levítico várias vezes. E se a gente olhar, se a gente perceber, melhor dizendo, que o livro de Levítico, ele começa como? Versículo 1 do capítulo 1. Levítico 1, capítulo 1. Levítico 1, capítulo 1. Está lá. Então, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse. O livro de Êxodo, ele encerra com a consagração do tabernáculo, certo? O tabernáculo foi o primeiro local ali de reunião, de manifestação do poder de Deus, né, assim, físico e oficial do povo de Israel. E a glória de Deus vem, enche o tabernáculo, e aí então assim termina o livro de Êxodo. E aí então começa o livro de Levítico. O livro de Levítico começa como? Chamou o Senhor a Moisés, ou da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse. O nome do livro de de Levítico, ele é, em hebraico, ele é exatamente esse. Chamou o Senhor. Diferente do nome que a gente tem, né, aqui, que advém da Septuaginta, que é uma tradução mais recente da Bíblia, e a Vulgata, que recebe o nome de Levítico, né, que quer dizer relativo à tribo de Levi. Mas no hebraico, ele quer dizer, chamou o Senhor. Porque normalmente os livros da Bíblia, no hebraico, eles têm o título do seu início. Então, por exemplo, Gênesis fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no hebraico, o Gênesis chama princípios. E Êxodo a mesma coisa, e aqui Levítico ele fala chamou o Senhor. Então, uma outra coisa adicional que nos leva a prestar atenção no livro de Levítico é que se nós formos parar para pensar quem é o autor de Levítico? Quem é o autor de Levítico? O autor de Levítico, para alguns, é exatamente o próprio Senhor Deus. Porque é como se fosse um ditado. Porque Deus vai falando, Moisés vai escrevendo. Deus vai falando, Moisés vai escrevendo. E tanto é assim que você vai encontrar 38 vezes a expressão, falou o Senhor. Você vai encontrar 18 vezes, ordenou o Senhor a Moisés, ordenou o Senhor a Arão, ordenou o Senhor a todo o povo. Então, se você somar 38 com 18, são 56 vezes que é dito. E por isso o livro é considerado diretamente da boca de Deus, como nenhum outro livro da Bíblia é. Então, Levítico é considerado para muitos de autoria do próprio Deus. Do próprio Deus por ele mesmo. Falando e ditando a Moisés. Então, é mais um motivo para a gente se ater e ler e pedir para Deus falar conosco nesse livro. Outra coisa também, o livro de Levítico é da onde sai a expressão, lá no capítulo 19, sede santos porque eu sou santo. Então, o livro de Levítico, ele trata
da santidade de Deus. Ele trata da forma, né, como Deus quer ser cultuado. É Deus que diz. E assim, sobre essa questão de Deus dizer e falar, há 2 relatos bem trágicos no livro de Levítico, né? Quando então morrem Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote. Eu até comentava aqui na semana passada, no culto da noite, que esse acontecimento foi especialmente trágico. Porque alguns poderiam questionar, né, a nomeação de Arão como sumo sacerdote. Questionar porque ele era irmão de Moisés. E alguns poderiam dizer, será que ele nomeou Arão porque era seu irmão? Mas nós sabemos pela Bíblia que não. Foi Deus que mandou nomear Arão. E o fato de Arão ser o sumo sacerdote e os filhos dele sacerdote, é que custa a vida dos filhos dele. Então eu acho que não era uma coisa que eu ia passar para o meu parente. Certo? Se eu soubesse que tinha alguma coisa tão trágica aguardando ele. Porque os 2 filhos de Arão, eles são mortos porque oferecem fogo estranho na presença de Deus. E eles são mortos. E isso quer dizer para nós a respeito assim, né, com Deus não se brinca. O livro de Levítico também encerra com uma história de um blasfemador. O homem se envolve numa briga, e aí nessa briga ele blasfema o nome do Senhor. O homem é trazido à presença de Moisés, Moisés pergunta para Deus o que era para fazer com ele, e Deus fala, coloca, né, assim, vocês vão separar ele para destruição, e vão apedrejar ele. Então assim, aí a gente fica meio com medo, né? Opa, Deus é um Deus que, assim, que também mata, num caso extremo, num caso de desobediência de afronta a Deus. Mas, apesar desses fatos trágicos, e que também marcam o livro de Levítico, o livro de Levítico, se você ler o livro todo, e o livro todo, se você ler de uma vez, você vai gastar em torno de 1 hora para ler o Levítico inteiro. Os capítulos são pequenos. E você vai encontrando ali um Deus que quer se comunicar com o seu povo. Você vai encontrando ao longo do livro, mesmo que sejam coisas que talvez algumas ou muitas delas dizem respeito ao povo de Israel e ao Velho Testamento, muitas delas tratam do nosso coração. Do nosso coração. Então, esse capítulo 1 de Levítico, ele continua assim, ó, no versículo 2, capítulo 1 de Levítico ainda, fala assim, espera aí que saiu aqui do meu, deixa eu voltar. Ou vou ler aqui com vocês. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água, então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Nós vamos parar aí.
Meus queridos, talvez uma coisa que a gente perdeu um pouco é que é o seguinte, um pecado, ele implicava, além da confissão, ele implicava na reparação do pecado. Então, aqui nós estamos falando de um novilho. Hoje, quanto custa um novilho? Hoje, na nossa época agora, quanto custa um novilho? Uns 3.500, 4.000 reais. A arroba está 200 e pouco, 230. Então, um novilho tem 16 a 18 arrobas, um novilho vai custar aí aproximadamente uns 3.500 a 4.000 reais. Então, imagina você cometer um pecado, você vai reparar o pecado, você vai confessar o pecado, mas você vai trazer o animal. 4.000 reais. Se você tiver posses, né? Deus, ele considerava as posses das pessoas. E aí, então, ele fala que podia ser um novilho ou podia ser um carneiro. Não sei quanto custa um carneiro, talvez bem mais barato. Um carneiro, quem sabe, aí custa uns 500 reais, alguma coisa assim. Então, assim, se fosse alguém mais abastado, novilho. Se fosse um classe média baixa, um carneiro. Mas também, se a pessoa não tivesse posses, o que ela ofertava? E não tinha como deixar de ofertar, se houvesse pecado. Ele ofertava uma pombinha ou um rolinho. E talvez aí não é tanto o custo, mas o trabalho que ele ia ter de trazer, de arrumar esse pombinho ou essa rolinha. Mas o princípio é, existe confissão, existe reparação. Então, se a gente pensa assim, mas o povo do Velho Testamento dava o dízimo. O dízimo não tinha a ver com oferta pelo pecado. O dízimo era uma oferta de gratidão, de reconhecimento. Então, nós estamos falando que extra dízimo, as pessoas traziam ofertas. Imagina se uma pessoa cometesse pecado toda semana, e essa pessoa tivesse posses. Ela ia ofertar a Deus um holocausto de um novilho. Então, essa brincadeira ficava 14.000 reais por mês, 16.000 reais por mês. Nós perdemos um pouco, né, desse custo, vamos falar assim, de reparar um pecado. Mas, assim, o princípio aqui era que eu confessava o pecado e colocava a mão sobre a cabeça do animal. O que eu estava fazendo? Eu estava transferindo o pecado para ele. E aí o sangue dele é que me expiaria ou me purificaria diante de Deus. Porque a palavra de Deus fala que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E aí, existe todo um ritual, e a gente podia falar muitas coisas sobre isso aqui, né? Deus é um Deus organizado, né? Deus não é um Deus desorganizado. Ele fala para que o holocausto fosse oferecido em ordem, e ele fala como é que tinha que ser a ordem, tinha que se lavar, né, o animal dos excrementos dele para ofertar. Então Deus é um Deus também higiênico, limpo, organizado, e o culto dele tinha que ser assim. Isso ensina para nós algumas coisas. E aí, o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Levítico, ele vai falar dos diferentes tipos de sacrifício que eram oferecidos. E vai falar também de quais pecados precisavam de sacrifício. Interessante, aí você vê o que Deus fala, quais pecados precisavam de sacrifício. E depois, quais pecados, quais sacrifícios pela culpa. A culpa, muitas vezes, era de um pecado que eu cometia involuntariamente. Também tinha sacrifício para isso. E aí vai falar de sacrifício de cereais, vai falar de uma série de coisas. E aí ele vai chegar lá no capítulo 6. No capítulo 6, a partir do versículo 8. Capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: então, olha lá, como eu falei, né, para vocês que repete várias e várias vezes nesse livro.
Como é que começa? Então disse o Senhor a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ela o holocausto e queimará nela a gordura das ofertas de paz. Versículo 13 diz assim: lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. E aí, esse texto aqui, é porque vocês vão reparar, se vocês forem lendo Levítico, é que Deus dá instrução sobre o holocausto, lá no capítulo 1. E agora aqui ele dá mais instruções a respeito do holocausto. E essa instrução, ela é especialmente, ela chama atenção, porque fala que o fogo nunca poderia se apagar sobre o altar. Nunca poderia se apagar. Então era um fogo que queimava 24 horas por dia. 24 horas por dia. E alguns comentaristas falam que esse fogo foi aceso no tabernáculo, do tabernáculo ele passou para o templo, e ele ficou aceso no templo, até que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Ou seja, aproximadamente 860 anos, esse fogo ficou aceso, ininterruptamente. 860 anos, queimando. E aí, fala, Senhor, o que isso quer dizer a nós hoje? Quer dizer que a obra de Deus que começa, ela não termina, ela não vai terminar, a não ser na consumação dos séculos, a não ser quando Cristo voltar. A obra de Deus que começa na nossa vida, ela vai seguir por toda a nossa vida. E mais ainda, Deus te chamou, você individualmente, e nos chamou como igreja, para fazer uma obra dele. Sabe quando é que essa obra termina? Termina quando a gente terminar. Quando nós passarmos para outra vida. Quando nós perdermos a capacidade de fazer. Ela só termina assim. A obra de Deus começa e não termina. E isso quer dizer o quê? A obra de Deus, ou melhor, a presença de Deus, ela está disponível para nós 24 horas por dia. Amém? O fogo no altar, ele nunca se apagaria, porque ele é o lugar de confissão de pecado. Ele é o lugar onde nós vamos constantemente ter a chance de estar diante de Deus. Então ele diz respeito a isso, a um Deus que está disponível para nós 24 horas por dia. E também nós vamos entender o seguinte: a confissão de pecados, ela terminou para nós, povo do Novo Testamento? Ela terminou? Porque Jesus morreu lá no princípio, da nossa era. Então, com isso, acabou a confissão de pecados? Não, não acabou. Sabe por quê? O apóstolo João diz assim: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ele fala o quê? Se confessarmos. Se confessarmos. E aí, meus queridos, Deus começou a me falar a respeito disso. Sabe, assim, a confissão de pecados, ela tem sido uma prática na sua vida? Achei interessante quando a Graça falou aqui,
que há alguns pecados obscuros que nós não queremos tratar. E eu vou falar que é só os obscuros, não. A grande verdade é que parece que daqui a pouco a gente começa a se acostumar com o pecado. E isso é um sinal, é uma luz amarela muito grande para nós. Para lá, quanto tempo tem que eu não confesso pecados? Sinceramente confesso pecados. Não é aquela coisa de desculpas. Ah, desculpa, eu fiz sem querer. Ah, desculpa aí, nem vi que eu fiz. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quando, por exemplo, o profeta vai exortar, o profeta Natan vai exortar Davi, e o que Davi fala? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ele não falou assim, não, sabe o que aconteceu? Um dia eu estava lá na varanda do palácio e por acaso eu vi uma mulher, mas essa mulher estava com uma roupa muito indecente, de forma que eu... Não. Isso não é confissão de pecado? Mas Davi entendeu que ele tinha pecado, independente se Batseba estivesse lá de propósito, independente da roupa que a Batseba estava. Ele falou, eu pequei. Eu pequei. Então, assim, nós nos colocamos... Então, primeira coisa, a confissão de pecado. Ela é uma prática na sua vida. Segunda coisa é que também Tiago acrescenta, ele fala assim, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, e sereis curados. Então, por trás da confissão não está só o perdão, mas também está a nossa cura. E aí eu pergunto assim, sobre a transparência da nossa vida uns com os outros. Será que nós temos sido transparentes? Ao ponto de falar, Senhor, ou meus irmãos, eu pequei. Eu pequei. Eu queria que vocês orassem por mim. Então, assim, nós temos que nos colocar diante de Deus para isso, para primeiro entender. Segundo, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem não se arrepende de pecado, um dia vai sentir remorso. Eu lembro que o Hernandes Dias Lopes, ele um dia pregando, ele falou que muitas vezes, não é todas as vezes, mas muitas vezes, num velório, existem tantos mais flores e homenagens de remorso. Muitas vezes não são de consideração, são de remorso. Sabe por quê? Porque em vida eu não confessei. Em vida eu não vivi plenamente. E aí eu vou tentar compensar na morte. Mas aí muitas vezes vai ser remorso. Então eu quero dizer para você o seguinte, se você não quer correr o risco de ter remorso, arrependa hoje. Arrependa hoje. Entenda que o livro de Levítico, já no livro de Levítico, essa era uma prática de coração. Em Levítico 19, ele vai fazer um resumo, do livro, ele vai fazer um resumo da lei. É um capítulo belíssimo, depois vocês leem em casa, Levítico 19. Ele vai fazer um resumo da lei assim. Ele começa com o versículo, sede santos porque eu sou santo. E aí ele começa a falar sobre honrar pai e mãe, guardar o sábado, e ele continua falando sobre várias coisas, sobre repartir os bens com os pobres, várias coisas são tratadas em Levítico. E isso nos mostra que Levítico era um livro que tratava do coração e não só do exterior. Porque você entende que você pode ser alguém que viesse aqui e ofertasse um novilho, R$4.000, toda semana, R$4.000. Você fazendo a oferta do novilho, ou do cabrito, ou da pomba, da rolinha. Mas se isso não viesse do coração, o que adiantava?
E essa compreensão, ela não veio só no Novo Testamento. Essa compreensão está lá em Davi, está lá no Salmo, versículo 51. Salmo 51. Diz assim: Salmo 51, versículo 16. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. Os sacrifícios que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um espírito humilde e arrependido. E assim, para quem achar que Davi estava abolindo o sacrifício, ele continua. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Como ele vivia nesse tempo, ele fala o seguinte: olha, o sacrifício ele só é aceito se for acompanhado de arrependimento, de contrição, de coração. Então é o que eu te falei. Se você, muitas vezes, tem se encarado como alguém justo, sabe assim, não, eu sou justo, eu tenho sido bom, eu tenho sido, assim, bem razoável, né? Eu faço umas boas obras aí, eu parei de gritar com a minha mulher, né? Parei de gritar com meus filhos, parei de destratar meus empregados. Eu acho que agora eu estou melhor. Meus queridos, assim, a grande verdade é que essa percepção de pecado na nossa vida, ela ainda vai acontecer ao longo da nossa vida na terra. Por isso que o apóstolo João fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, sabe, essa percepção que nós temos, fala assim, eu estou vivo hoje pelas misericórdias de Deus. Eu estou vivo pela graça de Deus. E aí eu vou confessar meus pecados. Então, uma luz amarela na sua vida espiritual é: você parou de confessar seus pecados a Deus? Você parou de confessar seus pecados aos irmãos? Então, uma luz amarela na sua vida aí. Porque mesmo que nós estejamos em processo de santificação, através do Espírito Santo de Deus, a percepção de pecado, ela não vai nos abandonar pelo seguinte: porque quando eu acerto por obra de Deus. Que a Bíblia fala que todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, descendo do Pai das luzes. E se em algum momento eu saio da presença de Deus, eu peco. Porque aí eu volto para a influência do pecado, que está presente no nosso corpo. Então só existe uma coisa que pode nos manter imune ao pecado, mas nós não conseguimos 24 horas, que é estar na presença de Deus, estar submisso a Deus. Eu comentava também que a forma como Deus tratava até as cinzas do holocausto era muito especial. Vocês repararam que o sacerdote ele tinha que vestir a roupa oficial dele para pegar as cinzas. Se fosse nós, como é que a gente fazia? Talvez entregasse esse serviço para um ajudante, certo? Ó, o ajudante sacerdote vai lá limpar o altar. E assim, coloca uma roupa mais, né, comum, porque se você sujar de cinza, você já está com a roupa apropriada. Deus falava o contrário. Quem limpa o altar é o sacerdote. E limpa com a roupa oficial. Sabe por quê?
Bom, é lógico que isso comunica muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, o sacerdote não era um rei, né, que estava acima de todo mundo e que, portanto, não podia tocar em sujeira, não podia fazer serviço menor. Não, ele era alguém que era comandado também por Deus. Ele fazia serviço simples, sim. Esse era um princípio. Mas o principal é que Deus tratava com muita consideração o holocausto. Com muita consideração. Ao ponto de falar para o sacerdote levar essa cinza, de ele tirar com a roupa oficial, depois ele troca a roupa e vai levar ele para um lugar separado para isso e limpo. Entende? Deus trata com muito cuidado aquilo que nós ofertamos a Ele. Ao ponto de ter cuidado até com a cinza do que sobrou. Então eu quero dizer para você, o que Deus não fará com o seu sacrifício? Porque os sacrifícios terminaram. Os sacrifícios terminaram no Novo Testamento, eu estou perguntando. Terminaram? Os sacrifícios de animais terminaram. Mas o Novo Testamento fala algumas vezes de sacrifícios que nós ofertamos a Deus. Um deles está lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Porque esse é o nosso culto racional. E esse é o sacrifício agradável a Deus. É nos ofertarmos voluntariamente diante de Deus. E o sacrifício agora é vivo. Não é morto mais. Amém? Nós não estamos mais oferecendo animal morto, nós estamos nos oferecendo vivos. Nos submetendo a Cristo. Jesus falou que nós devíamos tomar a nossa cruz a cada dia e morrer para nós mesmos. Esse é o nosso sacrifício. Esse é o sacrifício de hoje. Muitas vezes Deus vai te pedir para fazer uma coisa que você acha impossível. Impossível. Senhor, eu não dou conta disso. Eu não estou apto para isso. Eu não gosto disso. Mas Deus vai falar assim, mas é isso que você vai fazer. É essa que é a minha vontade. E aí então você se coloca em sacrifício a Deus. Porque você entendeu que essa é a vontade dele. Amém? Meus queridos, nós também, o livro de Levítico, ele nos remete diretamente a Cristo. O sacrifício de Cristo, como está lá em Hebreus, capítulo 10. Olha só, que coisa maravilhosa que nós temos a respeito de Jesus, né? Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 16, 11, perdão. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Amém? Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Vocês já pensaram na eficácia do sacrifício de Cristo? Jesus, ele foi morto uma vez. E, na verdade, esse sacrifício de Cristo, ele não nos salvou somente a nós. Povo que vive no DC, né? Depois de Cristo. Na verdade, o sacrifício de Cristo, ele tem efeito
retroativo. Ele salva todos aqueles que creram em Deus no Velho Testamento. O próprio Davi, que nós vimos aqui, né, ele teve um entendimento da forma como Deus nos aceita. Humildes, quebrantados diante de Deus. O mundo aí fora, a filosofia do mundo, ela combate isso. Ela fala que o homem tem que ser imponente, que o homem não tem que se humilhar, que o homem tem que ser soberbo. Vamos falar com a palavra que é, né? O homem tem que ser soberbo, senhor de si, senhor do seu destino, isso e aquilo. Isso é o que o mundo prega. Por isso que nós fomos chamados de o ópio do povo. A religião como ópio do povo. Porque uma das coisas, né, que é tratado é o quê? Que nós não devemos nos humilhar. Que Deus não é tão santo assim. Que Deus não está acima de nós assim. E que, portanto, o povo é submetido a uma humilhação, entre aspas, desnecessária. Isso é o que o mundo fala. E nós temos que entender até quando essa filosofia do mundo está entrando em nós. Está entrando em nós. A grande verdade é que nós só nos achegamos a Deus através do sacrifício de Cristo. Então eu estou dizendo assim que quando a gente está diante de Deus da forma correta, em humildade, em quebrantamento, aí nós podemos usufruir do benefício do sangue de Cristo. É também do livro de Levítico que diz que, que a vida está no sangue. Levítico 17:11. Ele vai pegar um capítulo inteiro para tratar sobre o sangue. E novamente, ele está falando de quem? De Cristo. De Cristo. Do sangue de Cristo. Então hoje é um dia que nós vamos tomar a ceia. Amém? E quando nós tomamos a ceia, nós estamos tomando a vida. O sangue de Cristo foi tirado do seu corpo. E por isso nós comemos o pão separado. Porque o sangue foi vertido na cruz. Então a gente come do pão e a gente bebe do cálice do sangue de Cristo, que é a nova aliança. E assim nós somos purificados. E assim nós recebemos vida. Amém? Olha só que esse versículo, que esse capítulo ainda de Hebreus, ele continua dizendo assim, ó. Capítulo 15, versículo 15, melhor. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Ele está falando de sacrifício de animais aqui, né? E, meus queridos, ele segue. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Ou seja, nós agora podemos entrar no lugar que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. E era só uma vez por ano. Agora nós podemos entrar. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensa, olha só o versículo 24.
pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E esse dia, em muitas versões, aparece em letra maiúscula, que quer dizer o dia da volta de Cristo. Só que eu quero dizer para você o seguinte: sabia que o dia de Cristo está se aproximando para todos nós? Para todos nós. E, na verdade, ele está dando um termômetro aqui. Ele está dizendo assim: quanto mais eu entendo que o dia de Cristo está chegando, tanto mais eu mergulho na comunhão do corpo de Cristo e vou admoestar uns aos outros. Você entende? Porque a volta de Cristo, ela não está mais do que, como eu já falei algumas vezes, ela não está mais do que uns 70 anos de distância. 70 para os mais velhos, 30 para os mais novos, né? Uns 20 para os mais velhos, 10, 5. E cá entre nós, né? Muitos podem ser pegos de surpresa no meio do caminho. A volta de Cristo está próxima. E tanto mais nós entendemos isso, tanto mais nós devemos estar em comunhão uns com os outros. E exortando uns aos outros. Exortando em amor. Exortando com esse coração, né, que o salmista diz. Não com um coração soberbo, de apontar erros uns dos outros, mas de misericórdia. Misericórdia. Falar: meu irmão, não peca não. Vamos colocar isso diante de Deus. Vamos confessar a Deus. Vamos pedir para Deus para que Ele nos perdoe, para que nós possamos seguir a vida que Ele tem para nós. Para que nós possamos ser habilitados a viver a vida que Ele tem para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? E eu queria pedir para que fosse distribuído a ceia para as pessoas. Você já compreendeu no seu coração esse texto que nós acabamos de ler de Hebreus? No seu coração? Você já compreendeu, né, que o sacrifício de Cristo foi Ele feito pela sua vida? Ele é que te remiu dos pecados. Se você já compreendeu de fato no seu coração, se entregou a Cristo, você pode tomar a ceia, porque alguns perguntam: quem pode tomar a ceia? Então são aqueles que já compreenderam no coração o sacrifício de Cristo, que já se entregaram a Cristo, que já confessaram os seus pecados a Cristo e têm vivido pela fé em Cristo. Essas pessoas podem tomar a ceia. Agora, se você fala: não, eu não estou vivendo nada disso, eu não entendo ainda dessa forma, eu estou caminhando para entender, você fica à vontade. Fica à vontade, ninguém vai estar reparando se você está tomando a ceia, se você não está tomando a ceia. Porque, na verdade, isso é uma coisa que nós fazemos na presença de Deus. E eu quero dizer que Deus está disponível. Se você ainda não entendeu o sacrifício de Cristo, o seu pecado, a sua necessidade de Cristo, peça a Deus, Ele vai te dar isso. Ele vai te dar isso. Ele vai te dar essa vida nova. Amém? E a gente come primeiro o pão, depois a gente toma o vinho. Então nós vamos orar agora, agradecer a Deus, né, pelo pão. Amém? Vamos orar então, agradecer. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, ó Deus, te louvamos por esse livro maravilhoso, ó Deus, aonde o Senhor mesmo ditou para Moisés tanta coisa.
Tantos princípios, ó Deus, de amor, de acolhimento, ó Deus, estão ali. Nós não cremos que a nossa vida, Senhor, principal, a nossa vida primordial está nessa terra. Então, mesmo naqueles momentos, ó Deus, quando os filhos de Arão faleceram, eu creio que o Senhor estava ali por trás de tudo, mostrando que a nossa vida aqui pode passar, mas a nossa vida na eternidade é a nossa vida real. E sabemos que sempre há lugar para arrependimento. O Senhor é o Deus disponível. O Senhor é o Deus que acolheu o ladrão na cruz no último momento. O Senhor nos acolhe até o último momento. O Senhor nos perdoa até o último momento. Se confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo, ó Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, pelo corpo de Cristo, pela vida que foi oferecida, ó Deus. Agradecemos pelo pão agora, simbolizando o corpo de Cristo. Dá-nos esse entendimento lá no fundo do nosso coração. Um entendimento que transforma a nossa vida. Um entendimento que não nos deixa, ó Deus, acumular pecado, não nos deixa viver em pecado, mas antes, ó Deus, confessarmos nossos pecados a Ti e uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem comer o pão. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelo sangue de Cristo, que nos purifica, ó Deus, de todo pecado. E quantas vezes, ó Deus, nós cometemos pecado, ó Deus, no nosso pensar, pecados que talvez muitos não vejam, mas o Senhor sabe. Cometemos pecado no nosso falar e no nosso agir, ó Pai. Possamos confessar cada pecado ao Senhor. Oh Deus, nós te louvamos por esse sangue que nos purifica de todo pecado. Amém. Vamos tomar do cálice. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar
somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Oh Deus, que a tua graça, ó Deus maravilhosa, essa graça que nos perdoa, Senhor, esse amor, ó Deus, que nos uniu a Ti, ó Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, ó Deus, aqui do Caraíba, seja com todos os irmãos, com todo o Teu povo sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém.